Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley Ximenes e seja bem-vindo ao Quem Lê Ganha Mais. Durante o ano de 2021, estaremos numa jornada de leitura através do livro Mensagens aos Jovens de Ellen White. Tem um vídeo aqui no canal explicando como que vai funcionar essa jornada. Mensagens aos Jovens é o livro do ano da Casa Publicadora Brasileira e teremos resenha dos outros livros que foram selecionados. Para acompanhar e não perder nenhuma dessas resenhas, se inscreva no canal e ative o sininho. Durante o mês de fevereiro foi proposta a leitura da segunda sessão do livro, que tem como título O Conflito do Pecado. A primeira sessão ela fala sobre o objetivo de Deus para a nossa vida, que Deus tem um propósito para cada um. E para você se aprofundar mais nesse tema, eu indico esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, que é uma jornada de 42 dias para que você possa descobrir ou saber qual que é o seu propósito na vida aqui nessa terra. Nem tudo na nossa vida são flores. Na nossa vida existe uma luta diária, uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre o certo e o errado, uma luta entre o que eu quero fazer e o que eu deveria fazer. É uma luta diária. E é sobre esse tema que iremos comentar aqui nessa segunda sessão do livro. Bem no início da sessão, lemos que todos nós nascemos em pecado, ou seja, todos nós somos propensos para fazer aquilo que é mal. E quando nós queremos fazer alguma coisa boa, é como se a gente tivesse que nadar contra a correnteza. Isso pode parecer desmotivador, mas se o que está em perigo persevera e em sua impotência e fraqueza se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, Jesus ouve a fervorosa oração da fé e manda para livrá-lo um reforço dos anjos magníficos em poder. Jesus ele não nos deixa sozinho em meio a essa luta. Temos a esperança de auxílio e força. Dentro desse conflito, as forças do bem e do mal elas agem de maneira diferente. Satanás ele não age descaradamente. Então aqui na página 52 e na página 57, Ellen White diz o seguinte: Satanás é muito astuto para se apresentar aberta ou ousadamente com suas tentações, pois então se despertariam as adormecidas energias do cristão e ele confiaria no forte e poderoso libertador. Se Satanás fizesse um ataque aberto e ousado ao cristianismo, isso levaria o cristão aflito e angustiado aos pés do Redentor, e o forte e poderoso libertador afugentaria o audacioso adversário. Como o ataque ele não é escancarado, acabamos nos acomodando e não nos preocupamos com essa luta diária. E como Deus age? Na página 55, Ellen White diz: O Senhor age por meio do Espírito Santo, pois este é o seu representante. Então a ação de Deus em nossas vidas ela vem através do Espírito Santo. E como nós sabemos que o Espírito Santo está agindo em nossa vida? A própria autora explica. O Espírito amolda a pessoa renovada com o modelo Jesus Cristo. Mediante a influência do Espírito, a inimizade contra Deus transforma-se em fé e amor, o orgulho em humildade. Então é através dessas atitudes e mudanças do nosso caráter para ser mais parecido com Jesus é que vemos a ação de Deus em nossas vidas. Então todos os dias devem ser renovadas as forças, todos os dias devemos buscar a Cristo, todos os dias devemos lutar contra as forças do mal e vencendo diariamente podemos construir uma fortaleza em nossos corações. E como saberemos que estamos no caminho certo? Essa é uma pergunta importante, pois devemos fazer ela constantemente para recalcularmos a nossa rota, verificarmos se estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Na página 65, Ellen White diz o seguinte: Ao converter-se verdadeiramente, o homem torna-se filho de Deus e participante da natureza divina. Não só o coração é renovado, mas o intelecto é fortalecido e revigorado. As nossas ações e os nossos pensamentos, eles revelarão aquilo que vem de Deus. É muito importante sabermos que existe essa batalha, que ela ocorre diariamente e alguns pontos eles devem ser bem esclarecidos para que nós possamos agir de uma melhor forma. Primeiro ponto, a tentação não é pecado. A tentação ela é uma isca, uma armadilha de Satanás para que possamos cair em tentação e assim pecarmos.
A tentação não é pecado. O pecado está em não resistir à tentação. Segundo ponto, a tentação ela não é desculpa para o pecado. Por mais forte que seja a tentação, ela não pode ser uma desculpa para pecar. Muitos podem falar, eu não consegui resistir, foi mais forte que eu, mas essa não é uma desculpa para cometer o pecado. Terceiro ponto, o que fazer na tentação? Ellen White, na página 67, diz o seguinte: nenhum homem pode ser forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso, antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. O ato pecaminoso ele só vai ocorrer se a pessoa, por vontade própria, praticá-lo. Quarto ponto, pequei, e agora? Se você caiu em pecado, então sem demora, reconheça seu erro, procure a Deus, peça perdão e Ele concederá a misericórdia. Deus é misericordioso e está aberto a todos nós que somos pecadores. Sobre tentação, eu indico o livro No Deserto da Tentação, também de Ellen White, e ele fala sobre os primeiros e decisivos lances da vitória sobre o pecado. Ok, vimos que existe um conflito, que existem armadilhas e que Deus não nos deixou sozinho, Ele enviou o seu Espírito Santo. Algumas perguntas elas podem surgir, como por exemplo, será que jamais vou poder fazer como me agrada? Não posso seguir o meu próprio caminho? Devo sempre ser restringido? Não posso agir de acordo com as minhas inclinações? As nossas inclinações naturais elas foram pervertidas, distorcidas e elas não são um bom guia para a nossa vida. Devemos colocar uma restrição às nossas palavras e ações. E de onde saem as nossas palavras e ações? Elas saem do nosso coração e da nossa mente. É importante colocarmos limites, é importante conseguirmos filtrar todas essas informações que entram na nossa mente, sejam através de filmes, através de livros, através de vídeos e até mesmo através da influência de pessoas. E sobre selecionar pessoas, a Ellen está fazendo uma leitura coletiva deste livro, Relacionamentos Saudáveis. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist dos vídeos para você acompanhar. Quando mudamos o nosso interior é que ocorre a verdadeira conversão. Lá em Ezequiel 36:26 diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ter um coração novo é possuir uma mente nova, novos propósitos, novos motivos. Ter uma vida transformada. Sobre a vida transformada, Ellen White diz o seguinte, lá na página 72. Alguns cometem o grande erro de supor que professar uma religião elevada substituirá o verdadeiro serviço. Mas a religião que não é prática não é verdadeira. A verdadeira conversão nos torna estritamente honestos em nosso relacionamento com os semelhantes, torna-nos fiéis em nosso trabalho diário. Todo sincero seguidor de Cristo demonstrará que a religião bíblica o habilita a usar seus talentos no serviço do Mestre. Toda essa batalha ela pode ser benéfica, dependendo da nossa atitude. O exemplo de Jesus pode inspirar muitos jovens hoje em dia. Em Nazaré, ninguém esperava sair coisa boa de lá, e foi lá onde Jesus viveu durante 30 anos. Jesus resistiu às tentações, provações e lutas de uma vida cotidiana e venceu. Se nós seguirmos o seu exemplo e solicitarmos que ele nos ajude, também poderemos vencer. Basta querer. Devemos perseverar e não enfraquecer por conta das provações. Não devemos nos colocar sem necessidade no caminho da tentação, agindo de maneira voluntária para os caminhos de Satanás. Como podemos esperar que Deus nos proteja e nos guarde? Lembre-se sempre de conservar afastado da influência do mal. Devemos sempre fazer um exame na nossa consciência. Ellen White diz que cada um faça a seguinte pergunta: sou correto ou corrupto de coração? Estou renascido em Cristo ou ainda tenho um coração carnal com nova roupagem exterior? Um dos pecados que constitui um dos sinais dos últimos dias é que os professos cristãos são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Será que nós amamos mais os prazeres deste mundo ou a Deus?
O grande conflito existe e está acontecendo agora. Você tem a escolha de buscar o auxílio de Deus ou se entregar aos prazeres deste mundo. Aqui no final da sessão, Ellen White diz o seguinte: o Filho de Deus deve descobrir o pecado que tem alimentado e com que tem condescendido, e deixar que Deus o tire de seu coração. Precisa vencer aquele único pecado, pois isso não é sem importância aos olhos de Deus. Que você possa buscar a Deus para vencer essa batalha. Finalizamos assim a segunda sessão do livro e nos encontraremos novamente em março para conversarmos sobre a terceira sessão, que é obter vitórias. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada e outras dicas de leitura. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais!